Confesso para os irmãos que hoje é um dia, todos os dias são especiais, mas hoje para mim está sendo um dia mais que especial, porque nós terminamos uma campanha na qual nós estivemos aqui durante 12 dias adorando, 12 dias exaltando, glorificando o nome do Senhor, e a presença do Senhor é muito forte no sonho. Eu me sinto muito feliz com isso. Antes de começar a falar, eu gostaria aqui de fazer menção. Esse ovário hoje não está melhor isso aqui. Mas amém. Antes de começar a falar a palavra do Senhor, de começar a pregar, eu gostaria primeiramente de agradecer aos irmãos que estiveram conosco, ministrando nessa campanha. Gostaria que você que está aqui hoje, que ministrou durante os 12 dias, ficasse de pé nesse momento. Exatamente todas as crianças que ministraram, todo mundo. Eu acho que estão todos aqui. Está faltando quem? É o Aleph, é a Bia? Chama isso para mim, faz favor. Quero fazer uma oração com vocês. Está faltando também o irmão Felipe, né? Irmão Felipe, mas eu acredito que ele deve estar vendo a live, eu vou estar orando, ele vai receber ali onde ele está vendo. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus fez coisas maravilhosas durante esses 12 dias. Deus falou, Deus derramou, Deus curou. Deus me encheu de uma maneira esplendorosa durante esses 2 dias. E você que participou, você que fez parte desse mover, você que veio ministrar, você que aceitou o desafio de ministrar durante esses 12 dias, saiba que você foi uma bênção e também um canal de bênção para que outros pudessem receber a bênção, para que outros pudessem receber a presença do Senhor. Vem cá, Aleph, vem cá, Bia, vocês dois. Eu pedi para ficarem de pé todos aqueles que ministraram durante os 12 dias de campanha. E eu falei que vocês foram bênção e também um vaso de bênção, um canal de bênção para nossas vidas. E eu gostaria de agradecer a Deus pelas suas vidas. Eu já estive ano passado, quando eu ainda era novo convertido, já recebi convites para pregar em campanhas de 12 dias. E vou ser sincero com vocês, alguns convites eu recusei, que a minha perna tremeu, não tive coragem. Então vocês que se encontram de pé nesse momento, vocês são os verdadeiros Josués aqui do Rio de Moura. Vocês são os verdadeiros Calebes aqui do Rio de Moura. Vocês são as verdadeiras Rebecas, Esther que aqui se encontram do nosso meio. Então saiba de uma coisa, vocês que ministraram e as outras pessoas que também se encontram, vocês têm um grande chamado de Deus na vida de vocês. Eu pude sentir fortemente a presença de Deus durante toda a ministração. O irmão Jomar começou, o irmão Aleph, a irmã Bia. Todos vocês têm a bênção, têm a presença de Deus, têm o chamado de Deus para continuar ministrando. E nesse ano de 2023, o Senhor deseja ajudar vocês poderosamente. Continuem firmes na presença do Senhor, continuem firmes na leitura da palavra, porque grandes coisas o Senhor vai fazer através da vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. O irmão Felipe também, que deve estar vendo esse vídeo, essa live, eu gostaria de que você fechasse os seus olhos e estendesse as suas mãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, eu louvo a Deus, Pai, pela vida, meu Pai, desses irmãos, dessas irmãs, Pai, dessas crianças, Deus, que aceitaram, meu Pai, o desafio, meu Pai, de fazer parte desse exército, o exército do Senhor aqui na face da terra. E eu peço ao Senhor, Pai, assim, meu Pai, como o Senhor foi, meu Pai, com Josué, assim como o Senhor foi com Caleb, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Rebeca, com Esther, os grandes homens e mulheres da Bíblia. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ser também, meu Pai, com essas pessoas que estão aqui de mãos erguidas, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que nesse ano de 2023, Pai, cada um desses irmãos, meu Pai, que aqui se encontram, Pai, venham continuar sendo um canal de bênção, venham continuar sendo labaredas de fogo, meu Pai, nas mãos do Senhor. Que a tua presença, que a tua paz, que a tua misericórdia, que o teu amor, que o teu Espírito Santo de Deus venha estar com cada uma dessas pessoas, ajudando, guardando, livrando, e que o teu chamado, Deus, venha se concretizar poderosamente na vida desses irmãos. Uma salva de palmas ao Senhor, graças a Deus, amém. A igreja pode se sentar agora. Muito obrigado, Aleph, os professores das crianças, muito obrigado, Bia, que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado, viu? Aleluia. Meus irmãos, durante essa campanha, antes da campanha, no dia 31, eu acho que quase todos estavam aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração, na qual eu intitulei ela como: seja um canal de bênção e receba, conquiste as promessas do Senhor para a sua vida em 2023. Por que eu estou lembrando dessa palavra? Porque hoje a palavra que eu vou trazer é uma continuação, digamos que é uma continuação dessa palavra.
E durante o culto da virada, o último culto de 2022, quem não estava aqui, vou apenas relembrar, eu disse que as estatísticas para 2023 e os anos a seguir são estatísticas, infelizmente, estatísticas de crise, estatísticas de pandemia, estatísticas de guerra, estatísticas de fome. Mas eu disse também que a estatística de Deus, entenda, vê se você me entende, a estatística de Deus para aqueles que se propuserem de coração aberto, fazer a vontade do Senhor, viver a vontade do Senhor, ser um canal de bênção, mas um canal livre, para que as bênçãos do Senhor possam chegar e fluir para a vida das outras pessoas, para essas pessoas. Quando as lutas, as dificuldades, as tristezas chegarem, para essas pessoas a palavra do Senhor é: ninguém poderá te resistir. Por mais difícil que esteja a luta, por mais pavorosa que seja a batalha que você vai ter que enfrentar, saiba de uma coisa: ninguém poderá te resistir. Nós sabemos que enfrentaremos anos, infelizmente, é a estatística do mundo, de pandemias, de vírus, mas a estatística de Deus para vocês que resolveram de coração aberto ser um instrumento na mão do Senhor, a estatística para esses, para mim, para você, é que não te deixarei e não te desampararei, diz o Senhor. Aleluia. Essa é a estatística de Deus para nós que servimos a Deus, queremos fazer a vontade do Senhor, queremos continuar andando nos caminhos do Senhor. Amém? E conversando com a minha esposa durante essa semana, ela me perguntou quais seriam as outras palavras que eu iria trazer na igreja, para a igreja dele no Rio de Moura, talvez para a gente não ter um confronto de palavras aqui. Eu respondi para ela que iria trazer uma palavra de continuação àquela. Eu preguei sobre Josué, disse a ela que iria trazer uma palavra sobre Josué atravessando o rio. Quem me ajuda? O Rio Jordão? Rio Jordão, obrigado. E depois eu iria pregar também sobre Josué derrubando as muralhas, através da sua obediência, através do seu zelo, seu carinho por saber ouvir a voz do Senhor e entender que quando Deus fala, nós temos que tomar cuidado, nós temos que fazer aquilo que Ele manda minuciosamente. Mas o nosso coração faz planos, mas nós sabemos que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E meditando na Bíblia Sagrada, o Senhor me fez olhar para um texto que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías. Eu disse ontem messiânico porque o profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. Messiânico porque o profeta Isaías foi aquele que mais profetizou a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu convido você nessa tarde a abrir sua Bíblia comigo para podermos meditar no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Aleluia. Então, o livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Confesso para a igreja que eu estou um pouco cansado hoje, mas o Espírito se encontra forte. Graças a Deus. Podemos ler? Aleluia. Vou ler na minha Bíblia mesmo hoje. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Somente até aqui, graças a Deus, santo é o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia. O texto que acabamos de ler, vou tentar pregar hoje bem calminho, gente, que eu estou um bocado cansado, e eu sinto que a minha voz começa a ficar fraca, mas amém. Aleluia, né? O Aleph não dá hoje para rir de mim. Glória a Deus. O texto que acabamos de ler nos fala do profeta messiânico Isaías. O profeta messiânico Isaías, o nome dele, aliás, o nome dele é um nome hebraico. E o seu significado mais próximo que eu consegui encontrar foi: Deus é minha salvação. Repita comigo: Deus é minha salvação. Aleluias. E o profeta messiânico Isaías, ele profetizou em Jerusalém por cerca de 40 anos. E o profeta messiânico Isaías, ele escreveu o livro mais extenso, o livro profético mais extenso de toda a Bíblia Sagrada, contendo 66 capítulos. O livro do profeta messiânico Isaías é uma Bíblia dentro de outra Bíblia. Se você não leu o livro do profeta messiânico Isaías ainda, eu convido você a meditar nele. Você vai aprender muito, vai ver que o profeta messiânico Isaías foi usado tremendamente para profetizar sobre a vinda de Jesus, sobre o fim dos tempos. É uma verdadeira Bíblia dentro de outra Bíblia. Mas para que possamos entender verdadeiramente o texto que acabamos de ler, eu costumo sempre, quando eu vou pregar, sempre algum texto, em algum tema ou algum texto mais complexo da Bíblia, eu gosto muito de estudar aonde esse texto foi escrito, em que altura esse texto foi escrito, para que povo esse texto foi escrito, para que possamos entender melhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do contexto que esse texto foi escrito, e em que altura que esse texto foi escrito. E para que possamos entender melhor, temos que voltar na Bíblia Sagrada, na nossa Bíblia Sagrada, um pouco mais atrás, desde a morte do rei Salomão. Quando o rei Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono de Israel, assumiu o reinado de Israel. E havia uma grande divergência entre as tribos, havia um grande descontentamento entre as 12 tribos de Israel. Porque o rei Salomão havia sobrecarregado todas as tribos com muitos impostos. Então, quando o rei Salomão morreu e seu filho Roboão assumiu o reinado, as 10 tribos do norte, as 10 tribos do sul, as 10 tribos do norte, exatamente, as 10 tribos do norte, ficaram descontentes com o que estava acontecendo. E resolveram reclamar para Roboão. E o seu filho, o filho de Salomão, Roboão, sem muita experiência, talvez, ou sem consultar as pessoas mais velhas, ele não quis dar ouvido para o povo. E dessa maneira, as 10 tribos do norte, as 10 tribos, eu estou me confundindo um pouquinho, eu estou um bocado cansado, só um minutinho, aleluias. As 10 tribos do norte, exatamente, se rebelaram contra as 2 tribos do sul. As 2 tribos do sul eram formadas pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E quando as 10 tribos se rebelaram, elas resolveram se dividir das 2 tribos. Dessa maneira, dividiram Israel em 2 partes. A tribo do norte, governada por Jeroboão, e as 2 tribos do sul, governadas por Roboão. Dessa maneira, Israel ficou dividido. Lembrando que essa divisão, ela aconteceu debaixo da vontade permissível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 2 reinos, digamos assim, o reino do norte e o reino do sul, esses reinos foram extremamente prósperos, extremamente poderosos, esses 2 reinos. Mas apesar desses reinos serem prósperos e serem também poderosos, esses 2 reinos se distanciaram das leis do Senhor. Esses 2 reinos se distanciaram da vontade do Senhor. Esses 2 reinos esqueceram que eles tinham um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, e resolveram fazer tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. E reis entraram e reis saíram, e o povo e os reis iam se distanciando cada vez mais do Senhor. Até que surge o rei Uzias. Quando nós falamos de rei Uzias, nós muitas das vezes lembramos apenas dos últimos dias do rei Uzias, do tempo que ele pecou contra o Senhor e morreu de lepra.
Mas o rei Uzias, diferentemente daquilo que nós conhecemos, ou daquilo que nós ouvimos falar muitas das vezes nas pregações, o rei Uzias foi um grande rei. Ele iniciou o seu ministério aos 16 anos e reinou cerca de 52 anos. E o rei Uzias, ele começou o seu ministério diferente dos reis que vieram antes dele. O rei Uzias começou o seu ministério debaixo da vontade do Senhor, buscando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, buscando aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E por isso o reinado do rei Uzias foi extremamente próspero e extremamente poderoso. O rei Uzias, ele construiu fortalezas dentro do seu reinado, fortalezas dentro de Judá, fortalezas na qual permitia que ele visse os inimigos de longe. O rei Uzias também investiu muito no seu exército e trouxe muita tecnologia para todo o armamento de Judá. Para que você entenda quem foi o rei Uzias e por que o versículo 6 está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, nós temos que primeiro conhecer quem foi o rei Uzias. O rei Uzias venceu diversas batalhas contra os filisteus. O rei Uzias venceu diversas batalhas contra os árabes. O rei Uzias, ele promoveu o comércio dentro de Judá. O rei Uzias investiu na agricultura e na criação de gado. A fama do rei Uzias e sua reputação era tão grande, que chegou até o Egito. O rei Uzias, diferente daquilo que nós ouvimos falar em muitas pregações, ele foi um grande rei. Ele foi amado pelo seu povo. Foi um rei que buscou a vontade de Deus. Foi um rei que iniciou o seu reinado debaixo da graça e do conhecimento de Deus. Por isso o seu reinado foi tão próspero e tão poderoso. Agora, em um certo tempo da vida do rei Uzias, ele, em uma atitude soberba, talvez por causa das suas muitas vitórias, das suas muitas batalhas vencidas, o rei Uzias fez algo que não era para ele fazer. Ele buscou fazer algo que não era a permissão de Deus. Primeira lição que eu tiro através da vida do rei Uzias: quando Deus estiver te levantando, não seja soberbo. Quando Deus estiver te levantando alguém da sua casa, ou estiver levando você para onde você deseja chegar, não faça aquilo que o Senhor não quer que você faça. Continue andando nos caminhos do Senhor, buscando a sua vontade, para que a sua vida continue sendo plena, continue sendo boa, e você continue sendo um filho amado de Deus. Então, quando Uzias permitiu que a arrogância tomasse conta do seu coração, em um certo tempo do seu reinado, não sei se foi no final, a Bíblia não relata, mas em um certo tempo do seu reinado, o rei Uzias permitiu que a arrogância tomasse conta do seu coração. E ele tem uma atitude que infelizmente desagradou o Senhor. Ele entra no templo e tenta oferecer incenso, tenta queimar incenso ao Senhor. Nós sabemos que as únicas pessoas que podiam entrar no templo, que podiam oferecer incenso ao Senhor, eram os sacerdotes. E os sacerdotes, em uma atitude de zelo, de cuidado com a obra do Senhor, tentaram impedir o rei Uzias, tentaram fazer que ele não cometesse aquele sacrilégio, aquele erro. E o rei Uzias, soberbo, altivo por causa de suas vitórias, arrogante, ele se irou contra todos os sacerdotes. E a palavra do Senhor nos conta que naquele mesmo instante o Senhor o feriu com lepra na testa. E a partir daquele momento o rei Uzias foi obrigado a viver separado, longe do seu reino. E ele passou o seu reino, passou a governar, ele passou a governança, ele passou o status do seu reino para o seu filho, Jotão. O que nós podemos aprender com o rei Uzias? Os sacerdotes tentaram impedi-lo. Hoje, quem é o sacerdote hoje das nossas casas? Cadê os pais? Cadê os maridos? Somos nós. Cadê o irmão Cláudio? Levanta a mão, irmão Cláudio. Você é sacerdote da sua casa. Amém? Glória a Deus. Filhos, crianças, esposas, quando seus maridos estiverem na presença de Deus, a autoridade na casa de vocês, nas nossas casas, é do sacerdote. Quando o seu marido for um homem temente ao Senhor, a autoridade dele, a autoridade na sua casa é o sacerdote. Então, filhos, aprendam uma coisa:
Se seus pais disserem para vocês, não vão por aquele caminho, não vá. Não namore com aquele rapaz, não namore. Não namore com aquela moça, Rafael, não namore. Porque nós pais queremos o melhor para vocês. Nessa altura, Deus representava o próprio pai do rei Uzias. Deus era quem dava as leis, Deus é quem instruía o caminho. Mesmo assim, ele, como um filho arrogante, ele tentou fazer aquilo que o pai dele, que o Deus dele, não permitiu que ele fizesse. E por isso ele pagou um alto preço. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E nesse período de extrema desolação, de extrema tristeza, após a morte do rei Uzias, surge o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías surgiu em um momento de extrema tristeza, de extrema dor, de extremo colapso em Judá. Por quê? Um grande monarca havia morrido. Um homem que sabia governar, um homem que sabia cuidar do seu povo, um homem que buscava a Deus. Quem de nós não gostaríamos de ter um governante igual a esse? Temente ao Senhor, buscava a Deus, era próximo, era poderoso e fez que todo o reino de Judá crescesse, expandisse e fosse conhecido até no Egito. Então, quando o rei Uzias morre, o povo entra em tristeza. O governo, os governadores entram em colapso. Ninguém sabia o que iria acontecer, ninguém sabia que rumo tomar. Os tempos começaram a ficar instáveis. Judá estava vivendo o pior ano da sua vida desde a morte do rei Salomão. Hoje nós também estamos vivendo tempos instáveis. Tempos na qual nós não conseguimos mais saber o que será de nossas vidas daqui a 6 meses. Nós não sabemos nem o que será daqui no dia de amanhã. Mas estamos vivendo tempos parecidos esses que Judá estava vivendo. Um tempo de instabilidade, um tempo de complicação, um tempo de falta de governantes tementes ao Senhor, tempos difíceis. E o profeta Isaías fazia parte do povo de Judá, fazia parte daquela nação que estava vivendo esse problema, essa tristeza, essa dor. Só que o profeta Isaías estava sofrendo duplamente, porque além de fazer parte do povo, também o profeta Isaías, ele era primo do rei Uzias. Então ele estava sofrendo por perder um governador, um grande homem, um grande monarca, um grande presidente. E também estava sofrendo por perder um ente querido, alguém próximo. E com certeza, o profeta Isaías, por ser primo do rei Uzias, ele tinha regalias, ele tinha livre acesso ao palácio, acredito eu. Com certeza o profeta Isaías, por ser primo de Uzias, ele tinha diversas regalias, ele tinha status perante o povo. Então, com certeza, aquele ano para o profeta Isaías era um ano de total tristeza e também instabilidade financeira. Perdeu um ente querido, perdeu um primo que era presidente. Então era um ano realmente, por isso que a Bíblia começa nos ensinando no versículo 6, no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías viu o Senhor. Aleluia. Então, Isaías fazia parte do povo, já falei. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. E no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, a palavra do Senhor, nos fala que ele vai para o templo. No ano da sua tristeza, no ano em que ele estava totalmente perdido, sem saber o que seria dele nos próximos dias, ele e toda a sua família, o que o profeta Isaías faz? Ele vai para o templo. O que nós podemos aprender com isso? Em anos de instabilidade, em momentos de problemas, em momentos de dificuldade, não é hora de ficarmos em casa. Em momentos de tristeza, de angústia, em tempos difíceis, não é tempo de ficarmos parados em casa, ou vendo o culto pela internet, a não ser por um motivo de doença. Em tempos de dificuldade, o profeta Isaías vai para o templo. E no templo, o profeta Isaías, ainda não era profeta ainda, apenas Isaías, ele tem a maior experiência de toda a sua vida. Vê se você consegue acompanhar o que eu estou tentando explicar. Em um ano de dificuldade,
em um ano de perca, em um ano de sofrimento, Isaías vai para o templo. E naquele ano de sofrimento, de perca, de angústia, de tristeza, o profeta Isaías tem a maior experiência de toda a sua vida. Ele tem a maior e melhor experiência na qual ele já podia imaginar. Em um ano na qual ele achou que seria o pior ano de toda a sua vida, foi o ano em que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E os anjos, os serafins estavam por cima dele e gritavam e falavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em um ano em que Isaías pensou que ia ser o pior ano de toda a sua vida, foi o melhor ano para a vida do profeta Isaías, porque ele decidiu ir para o templo, ele decidiu buscar ao Senhor, ele decidiu entrar na presença de Deus, ele decidiu sair do lugar de comodismo onde ele estava, ele decidiu largar talvez a posição de status que ele tinha no meio do povo e foi para o templo. E no templo ele tem a maior experiência de toda a sua vida. Em toda a história do povo de Deus, Deus sempre fez grandes feitos em momentos de extrema dificuldade, de extrema dor, de extrema tristeza, momentos entre que a morte estava de um lado e a vida do outro. Quando o povo de Deus estava sendo oprimido no Egito, a palavra do Senhor nos fala, se não me engano, em Êxodo 23, alguma coisa, não me recordo agora, veio à minha mente. Mas a palavra de Deus nos fala que quando o povo de Deus não aguentava mais o sofrimento por causa da opressão dos seus opressores, a palavra de Deus nos fala que o povo se reuniu e o povo clamou. E a palavra de Deus nos fala que Deus lembrou da aliança que fez a Abraão, Isaque e Jacó, seus pais, e se atentou para eles. Em um ano em que o povo de Deus estava passando a maior dificuldade de toda a sua vida, foi o ano em que eles clamaram e o nosso Deus atentou, olhou, viu, intercedeu por eles. No pior ano da vida do povo de Deus, segundo a palavra de Deus nos fala. Em um ano em que o povo de Deus estava totalmente desesperado, haviam saído do Egito e agora estavam encurralados. De um lado estava o Mar Vermelho, do outro lado estava Faraó, seus carros, seus cavaleiros. E naquele mesmo ano, o Senhor abriu o Mar Vermelho e o povo de Deus passou com seus pés enxutos. E quando chegaram do outro lado, Faraó tentou alcançá-los, tentou trilhar o mesmo caminho que o povo de Deus estava trilhando. E o mar se fechou. E o povo de Deus que estava prestes a morrer, viu todo o exército de Faraó ser totalmente desbaratinado em frente aos seus olhos. No pior ano para o povo de Deus, foi o ano em que eles tiveram a liberdade e tiveram a visão de todo o exército de Faraó ser totalmente destruído em sua frente. Em um ano em que toda a humanidade sofria, em um ano em que todos os cristãos, os tementes a Deus, a Jesus Cristo, achavam que iria ser o pior ano de toda a sua vida, Jesus Cristo, ele vem à terra e morre, é crucificado por causa de mim e de você. Em um ano que era o ano mais terrível para toda a humanidade, também foi o melhor ano, porque foi o ano em que, após a morte, nosso Senhor, o Salvador Jesus, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos deu direito à vida eterna. No pior ano da humanidade, quando Jesus Cristo morreu, a tristeza assolava os cristãos. Foi o melhor ano para todos eles, para todos nós até hoje, porque foi o ano que o nosso Senhor morreu, mas levou sobre si todos os nossos pecados, e nós hoje podemos estar na sua presença, graças a esse amor incondicional. Aleluias! Em anos de dificuldade que nos esperam, se nós soubermos nos posicionar na presença do Senhor,
Eu creio e profetizo que serão anos de experiências marcantes com o nosso Deus. Serão anos de abundância da presença, do amor de Deus em nossas vidas. Aleluias. Talvez os irmãos que estão aqui, alguns não saibam, mas no pior ano da minha vida, no ano mais triste de toda a minha vida, no ano em que eu quase perdi as minhas duas filhas, Rebeca e Radassa, em um ano na qual eu não estava posicionado, fazendo a vontade do Senhor, como o Senhor exigia, como o Senhor queria que eu fizesse, o inimigo tentou tocar nas minhas filhas. Eu quase perdi as minhas filhas por causa da ideologia de gênero. Eu quase perdi as minhas filhas em um ano, por causa das escolas que não queriam permitir que eu educasse as minhas filhas da maneira correta, da maneira que a Bíblia nos manda educar. Foi o ano na qual eu falei com a minha esposa: vou comprar 2 passagens, 3 passagens, e vocês vão todas para o Brasil. Mas ficar nessa Sodoma e Gomorra que está sendo as escolas hoje, não fica. Eu preferi naquele ano viver longe, afastado das minhas filhas, afastado da minha esposa, mas fazer a vontade do Senhor, não permitindo que as minhas filhas andassem naqueles caminhos. O pior ano da minha vida foi o ano em que eu tive as melhores experiências de toda a minha vida. Foi naquele ano na qual eu achei que eu iria perder as minhas filhas, num tempo de campanha como nós fizemos agora. A passagem estava comprada para o dia 20, nós iríamos terminar a campanha no dia 14, dia 13, não me lembro, bem. E o Senhor, durante a noite, falou comigo. O Senhor me deu um sonho, na qual minhas 2 filhas estavam dentro de um carro. E a minha filha Radassa estava no local do volante. E havia um varão do meu lado, na qual eu não conhecia. Eu não conseguia ver o rosto. E eu falei: Radassa, saia do carro, porque você não sabe dirigir. E ela me disse, abriu a janela do carro e me disse: pai, eu sei dirigir sim. E arrancou o carro. E parou o carro novamente. Eu falei: saia desse carro, porque você não sabe dirigir. Quando eu falei a segunda vez, uma rua se abriu. E ela arrancou o carro como um raio e sumiu. Eu acordei desesperado, achando que eu realmente ia perder as minhas filhas. E durante o dia Deus falou comigo: pela sua atitude de não permitir que suas filhas andassem em caminhos errados, as suas filhas irão muito mais longe do que você foi. As suas filhas irão fazer muito mais para mim do que você já fez. Naquela noite Deus fez uma aliança com as minhas filhas. E pela misericórdia do Senhor, minhas filhas não tiveram que ir para o Brasil. Deus moveu as águas aqui em Portugal mesmo. Durante 1 ano, 6 meses, não me lembro bem, elas estudaram em uma escola maravilhosa, uma escola onde só pregava a palavra de Deus, uma escola crente, cristão. No pior ano da minha vida, eu tive a melhor experiência com Deus que eu podia ter em toda a minha vida. No pior ano da minha vida, quando o meu casamento já estava quase destruído, eu estava pronto para sair de casa por causa dos problemas, por causa das lutas que estavam demais. Foi o ano em que o meu Senhor me chamou para fazer a sua vontade. No pior ano da minha vida, eu fui fazer uma entrega. Como alguns aqui sabem, eu trabalho com entrega. No pior ano da minha vida, que eu achei que meu casamento ia ser destruído, que as minhas filhas iriam se perder, eu estava pronto para sair de casa, abandonar o barco. Deus me fez fazer uma entrega na casa de uma pastora. E na hora que ela abriu a porta para receber a entrega, Deus tomou ali mistério. Ela disse: tem um anjo segurando a veia do seu coração. Deus manda dizer que você só tem 2 hipóteses: ou faz a minha vontade ou você vai morrer. Foi naquele dia que eu cheguei em casa, levantei as minhas mãos e disse: a partir de hoje, Maria, eu vou servir ao Senhor, vou fazer aquilo que Ele me manda. A partir de hoje, Maria, eu vou deixar de querer ser empresário, vou deixar de querer ser milionário e vou fazer a vontade do Senhor. Foi no pior ano da minha vida que essa igreja nasceu. Foi no ano na qual eu achei que tudo estava terminado, que tudo estava acabado, que essa igreja nasceu. Foi no ano que essa igreja nasceu.
na qual eu me senti triste, pequeno, porque eu estava acostumado a ter um pastor, na qual eu podia conversar nos momentos difíceis. Após abrir essa igreja, eu passei uma grande crise dentro de mim. Só aí eu descobri a importância de ter um pastor para poder conversar, para a gente poder se apoiar, para a gente poder estar junto dele, para ele poder orar por nós. Eu cheguei no meu quarto um dia perguntando para Deus: Deus, será que sou eu mesmo que o Senhor chamou aquele dia? E Deus mais uma vez me animou. Deus me deu um sonho. A melhor visão que eu tive em toda a minha vida, no ano mais difícil da minha vida. Deus me levou num local onde acima de mim havia várias pessoas. E não havia escada, não havia nada naqueles pantamares. Os pantamares estavam segurados, estavam no ar, vagando no ar. E haviam pessoas, muitas pessoas em cima. Eu achei naquele sonho, naquela visão que eu tive, que eram igrejas. E eu estava num patamar muito abaixo mesmo, primeiro patamar, muito abaixo. E havia trilhões de patamares para cima. E havia uma pessoa muito bem vestida, um sacerdote muito bem vestido na frente. E eu, na minha pequeninez, eu perguntei ao varão que estava do meu lado: quem é aquele homem? Meu Papa? Tão bonito, tão brilhante, tão bem vestido. Ele riu para mim e falou: aquele é o Senhor dos Exércitos. No pior ano da minha vida, em que eu achei que eu não ia conseguir, no ano em que eu fiquei sem amigos, sem pastor, foi o ano que eu tive a melhor visão, a visão mais linda de toda a minha vida. Enquanto eu conversava com aquele varão, o Senhor que estava à minha frente, muito mais alto do que eu, ele desceu, apareceu no meu patamar. Estava com um selo na mão. E ele falou: pega esse selo e cole no seu rosto. Eu peguei o selo. Quando eu li o que estava escrito no selo, estava escrito Pastor Getúlio. E ele falou: junte o seu povo, porque vocês vão louvar. Junte o seu povo, porque vocês vão louvar. E eu comecei a andar no meu patamar, no patamar de baixo, e pessoas iam se levantando e me seguindo. E até que de repente um varão, que ele não fazia parte do meu povo, ele disse: eu também irei ajudar. Quando ele disse eu também irei ajudar, todos que estavam comigo se curvaram. E eu acordei. No pior ano da minha vida, em que eu achei que não ia conseguir manter as portas dessa igreja aberta, porque as contas começaram a chegar. Eu deixei de pagar as minhas contas em casa e comecei a pagar as contas da igreja. No pior ano da minha vida, na qual eu não pude contar com ninguém, eu falei com Deus, eu falei com a minha esposa: nem que a gente perca a casa, mas a igreja não vai fechar. Nem que a gente tenha que entregar a casa, mas a igreja não vai fechar. E foi nesse ano que o Senhor me abençoou financeiramente. Me abençoou com a venda de um terreno no Brasil que nem meu pai acreditava que eu poderia vender. Eu terminei o ano sem dívida, com as minhas contas pagas, com a minha prestação da casa em dia e com as portas da casa do Senhor abertas para a honra e glória dele. Nos próximos anos, Deus está falando comigo que não serão anos fáceis, mas para aqueles que quiserem realmente fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, o Senhor vai conceder vitória, o Senhor vai conceder experiências, o Senhor vai conceder tudo aquilo que nosso coração almeja. Mas para isso nós temos que nos posicionar na presença dEle. Nós temos que fazer a vontade dEle. No pior ano da minha vida, no qual o diabo achou que ia me vencer, que ia estragar a minha família, que ia dividir a minha família, que ia colocar minhas filhas no orfanato, foi o ano que nós mais nos aproximamos do Senhor. E hoje, na glória do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor.
Isaías. Foi o melhor ano para ele. Foi o ano que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O pior ano da vida de Isaías foi o ano em que ele teve os seus pecados perdoados. O pior ano da vida do profeta Isaías foi o ano em que ele se levantou e disse: eis-me aqui. Jesus perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele ergueu as mãos e disse: envia-me a mim. No pior ano de toda a sua vida foi o ano na qual o profeta messiânico Isaías resolveu fazer a vontade de Deus. Saiba de uma coisa: Deus permite as lutas, Deus permite as provas, mas não é para nos matar, é para ver até onde o nosso coração está com Ele. E nesse ano o Senhor procura homens e mulheres que queiram se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está à procura, irmão Cláudio, de homens e de mulheres tementes a Ele, que façam a sua vontade, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa trabalhar na sua casa, para que Ele possa fazer aquilo que o nosso coração já muitas das vezes diz que Ele não é poderoso para fazer. O Senhor está à procura de homens e mulheres que venham levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim, meu Deus.